Olá, olá, tudo bem, pessoal? Começamos mais um diálogo para não passar em branco nessa sexta-feira, dia 17 de julho de 2020. Hoje damos início ao sexto, se eu não estiver enganada, diálogo, isso mesmo, sexto diálogo para não passar em branco, realizado a partir de uma parceria entre a Afroeducação e o Instituto Ela, Criações Educativas. E, como sempre, tenho aqui comigo, né, como parte dessa mediação, Ana Helena Passos. Tudo bom, Ana? Olá, oi, bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos e todos que estão aqui com a gente de novo, né? Mais uma sexta-feira, mais um para não passar em branco. Oi, Paola. Olá, vamos lá, né? A gente está aqui sempre trazendo essa temática, né, semanalmente, pensando aí as diversas possibilidades que nós temos para olhar criticamente o poder, né, da branquitude, do privilégio branco nas nossas vidas. Já contamos aqui com diferentes convidados, convidadas que foram bastante enriquecedores para essa discussão, e hoje, não diferente, temos a honra, né, de ter aqui conosco a professora Yolanda Évora, que fala diretamente de Portugal, uma pesquisadora intelectual moçambicana, mas que eu brinco que é uma cidadã do mundo, porque tem aí uma trajetória, né, muito intercultural, e eu acho que ela pode talvez até, se quiser, comentar sobre isso também. Então, muito obrigada, Yolanda, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco. Olá, boa tarde. Daqui é boa tarde. Agradeço imenso esse convite e cumprimento a Ana Helena, é um prazer conhecê-la. E também dizer à Paola, agradecer o convite e dizer que a Paola é que me põe nessas coisas, né? Vamos lá ver. É um grande prazer. A Paola fala bastante de você, do trabalho, e acho que vai ser um momento muito especial. Obrigada pelo convite. Bom, aproveito para cumprimentar as pessoas, não é, que estão a assistir e agradecer a presença. Sim, já temos algumas pessoas que já estão aqui conosco, né, é sempre bom, porque a ideia do diálogo é que realmente ele seja o mais participativo possível, apesar das especificidades, né, da comunicação agora digital, que traz aí os seus benefícios, não é à toa que estamos cada um em um país e estamos aqui dialogando, né? Mas também tem os seus entraves, tem os seus desafios aí, enquanto a essa democratização, né, da comunicação, mas os comentários estão abertos, a gente espera, inclusive, que todo mundo que nos assiste, que nos acompanha, possa enviar aí os seus comentários e também dúvidas, perguntas, que possa compartilhar conosco. Bom, a gente fez, né, uma divulgação dessa live de hoje nas nossas redes sociais, pelo WhatsApp, e ali a gente trouxe um mote, né, como a gente já vem trazendo nos últimos encontros, que no nosso caso de hoje ficou como, afinal, eles somos nós, né? Eles também são nós, né? Eles ou elas também são nós. E essa foi uma provocação trazida pela própria Yolanda para, né, servir de um pontapé inicial da reflexão que ela gostaria de compartilhar com a gente. Então, eu gostaria, por favor, Yolanda, que você pudesse contar um pouco mais sobre ti, para quem não te conhece, porque, afinal, acho que eu tenho esse privilégio, mas talvez tenha gente aqui que esteja conosco que ainda não te conheça, e acho que nada melhor do que a gente poder se apresentar em primeira pessoa, e também já aproveitar para contar um pouco da onde veio, né, essa ideia dessa provocação do, afinal, eles e elas também são nós. Então, obrigada. E eu sou... Bom, nasci em Moçambique, mas os meus pais são cabo-verdianos, portanto, vivi muito tempo no Brasil também, e agora, no mesmo tempo, em Portugal. Né? Eu estive entre Moçambique, Cabo Verde, Brasil e Portugal. Sou psicóloga social, estudei no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, e neste momento sou investigadora, portanto, pesquisadora do
Centro de Estudos sobre a África e do Desenvolvimento do ISEG, que é da Universidade de Lisboa, e sempre trabalhei sobre migrações e diásporas, principalmente a migração e diáspora cabo-verdiana, e interesso-me muito pela questão das narrativas que se criam em torno da diáspora, mas nesse momento tenho a coordenação de um projeto muito importante que é financiado pela FCT, e que se chama Afropor, Afrodescendência em Portugal, Sociabilidades, Representações e Dinâmicas Sociopolíticas e Culturais. E foi mesmo a partir dessa pesquisa, do trabalho que nós estamos a fazer, a partir do Afropor, que me surgiu essa sugestão do título, né? Porque nós estamos a falar de afrodescendentes, num momento importante em que há um setor da sociedade em Portugal que reivindica cidadania, não é? E todos os entraves e as dificuldades e possibilidades dessa reivindicação, elas estão totalmente articuladas à questão da branquitude aqui em Portugal, não é? Portanto, essa seria a primeira razão de eu ter proposto isso, né? É claro que nessa pesquisa, já tem quase 2 anos, é claro que o racismo é o tema central, não é? Que emerge com força e predomina, não é? Mas é o racismo e todos os seus desdobramentos, né? A questão da subalternidade, da desigualdade, da discriminação no acesso aos bens e à cidadania de pessoas que são descendentes de africanos. Portanto, é importante, do ponto de vista, não só do ponto de vista científico, como sociológico, no sentido de social, que apontemos quais são as articulações e as circulações em torno do tema do racismo. Ou seja, o racismo está assente em relações de poder e de dominação, não é? O racismo é algo que é relacional. Portanto, sobretudo nos últimos anos, tem-se abordado e tem-se lutado ativamente contra o racismo, se nos últimos anos isso tem trazido para o debate, para o espaço público, a questão das desvantagens do grupo que é alvo do racismo, é preciso compreender e explicar quais são as vantagens para o grupo que expressa o racismo. Eu optei, e como tenho cerca de 30 minutos nesta primeira parte da nossa conversa, eu optei por não falar ainda na operacionalização dessa questão, então que teria a ver inclusive com a descrição de eventos, de acontecimentos, de formas de estar, não é? E optei por ir mais para fazer perguntas, não é, à questão. Porquê? Porquê que nós temos que falar das vantagens também, quando falamos do grupo e as suas desvantagens? Porquê que temos que falar do grupo e das suas vantagens? Porque essa inferioridade e subalternidade que se pretende atribuir a pessoas por causa da cor da pele tem como seu corolário a supremacia, a superioridade, um lugar social que não é questionado. E tem também estruturas sociais e instituições que zelam pela proteção e pela confirmação desse lugar de conforto que a branquitude traz, não é? Ao mesmo tempo em que essas estruturas sociais e instituições também zelam para a permanência de pessoas no lugar de opressão e de exclusão ou do tratamento mitigado, não é? Então, eu fiquei pensando fiquei aqui pensando em como essa discussão sobre a branquitude está amadurecendo tanto no Brasil, particularmente no Brasil, não é? Com debates, pesquisas e obras sólidas, não é? Enquanto aqui, se nós formos procurar os termos branquitude, privilégio branco, não encontramos textos acadêmicos,
não é? Alguns textos fazem referência a isso quando tratam do racismo. Alguns académicos, podia citar aqui no caso da Marta Araújo e da Sílvia Maeso, no livro sobre eurocentrismo, alguns textos mencionam, referem-se a essa questão. Mas se formos procurar por títulos, não encontramos essas palavras em títulos académicos, não é? Agora, o interessante é que nos últimos meses, eu posso dizer até nos últimos dias, podemos encontrar artigos de opinião que usam explicitamente esse termo da branquitude. Mas é um ou outro título. Eu até enviei à Paola para depois disponibilizar para vocês, né, títulos que tratam dessas questões, que são sempre títulos ligados à questão do racismo, né? Portanto, nos últimos dias é que eu pude encontrar 2 artigos que têm esses termos, branquitude ou privilégio, né, no título, e que são de brancos a falar na primeira pessoa. Tá? Por mim, e como eu estou a falar aqui, a tentar falar sobre esse tema de uma forma mais sistematizada, a partir do convite do desafio da Paola, o que se coloca para mim como mais interessante neste momento é procurar entender por que é este o estado do debate em Portugal. Tá? Portanto, muito mais do que explicar, eu estou mais apta a fazer perguntas à branquitude, ou sobretudo, ou sobre a branquitude e o privilégio branco, e sobre o lugar que esse debate não tem ocupado na luta antirracista ou na academia. Tá? E pronto, vou dizer que foi esse o meu interesse aqui, não é? Então, eu vou considerar, e peço que vocês também considerem, que fazer perguntas hoje tem essa intenção provocativa, não é? No sentido em que a primeira pergunta que seria dirigida aos aliados da luta antirracista, aos aliados e aos antirracistas, é sobre o seguinte: o que é que pensam desse estado, dessa ausência de debate e reflexão sobre a branquitude em Portugal? O que é que salta à vista quando esse tema aparece de forma lateral no debate sobre o racismo? O que salta à vista é toda a discussão em torno da afirmação: Portugal não é um país racista. O que subentende, é claro, que Portugal é um país branco. Esse é o não dito, não é? E também a discussão também vai muito em torno da reação em relação ao grupo que é o alvo de práticas e ideias que é o alvo do racismo, né? Existe uma máxima que é sempre o argumento: preto vai para a tua terra. Eu estou inclinada a propor que, é claro que essa discussão, além de outros, né, tem 2 balizamentos que eu gostaria de trazer aqui. Primeiro, tem a ver com o estado da relação com o passado colonial, que é uma relação presente com o passado colonial. E segundo, tem a ver com como é que a migração serve aos propósitos de garantir a continuidade colonial, de manter essa crença na superioridade branca e garante uma divisão clara entre nós e eles. Ou seja, nós, brancos, eles e elas, negros. Como é que a forma como a questão da migração foi aqui tratada e colocada e que tornou-se um alvo de gestão, né? Portanto, há todo um aparato administrativo e burocrático para gerir o migrante. Como é que toda a concepção dessa gestão da migração, ela permite fugir da questão da raça. E, portanto, permite escamotear a questão da branquitude.
Em relação ao primeiro balizamento, que tem a ver com a continuidade colonial, não é? O que está presente ainda é essa ideia de um passado colonial que foi um feito de vencedores, não é? Com resultados incríveis que são exaltados, o resultado do empreendimento colonial, o colonialismo bom dos portugueses, que inclusive até se misturaram mais do que outros, como o caso dos franceses ou dos ingleses. Parece-me que não há nada que salva e protege mais a branquitude do que essa crença no passado colonial bom. Tá? E essa crença também traz bases muito fortes que sustentam o pacto narcísico da branquitude aqui em Portugal. De tal forma que faz com que nem sequer a esquerda tenha um engajamento evidente e sem dúvidas e sem hesitações em torno das questões raciais e das reivindicações dos grupos que são definidos como tendo raça. Tá? O que acontece, daí o termo que eu propus para a apresentação, afinal, eles ou elas são nós? Então, o que acontece quando é que isso é posto em causa? Portanto, tanto essa crença no passado colonial e essa abordagem da migração. Ela é posta em causa, elas são postas em causa precisamente quando os fatos começam a mostrar que não é bem assim, que não é possível manter essa clareza na separação nós, brancos portugueses, eles, elas, negros, negras, africanos, africanos. Então, isso é posto em causa quando há setores da sociedade que contestam isso de várias formas. Não é? Isso balança justamente quando fica cada vez mais evidente que esses eles, elas, não é? Essa possibilidade de associar eles, elas à África começa a mostrar brechas grandes, o que significa que também mostra que também existem brechas no nós brancos, tá? E isso tem muito a ver com a questão da presença negra em Portugal. Ao contrário do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou de outros países das Américas, por exemplo, quem vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, aparecem de vez em quando vídeos de pessoas brancas reagindo a pessoas negras e a dizer se estás mal aqui, vai para a África. Mas percebe-se que isso é um argumento que é muito fraco, no caso dos Estados Unidos e do Brasil, quer dizer, é facilmente desmontável. Aqui em Portugal, a questão da pertença vem antes da questão racial e serve para esconder a questão do racismo. Eu tenho essa hipótese de que, na contemporaneidade, a questão migratória serviu até agora para confirmar e para atualizar todos os argumentos que justificam a superioridade branca e a subalternidade atribuída aos negros. O fato de, ao contrário do Brasil e dos Estados Unidos e outros países, o fato de muitos africanos terem vindo para Portugal depois da independência, e isso não significa que, historicamente, os africanos tenham vindo para Portugal só depois da independência. Historicamente, sabemos que a presença é muito mais antiga, mas esse facto, que é marcado a partir das independências nas ex-colónias, permite que o debate, ao contrário do Brasil e dos Estados Unidos, em que a questão da branquitude era colocada num contexto em que os dois grupos, os grupos em disputa, estão no mesmo lugar. Aqui isso é colocado como uma dúvida sobre a legitimidade da presença negra em Portugal. Ou seja, ainda se argumenta contra a legitimidade
da existência dos negros e das negras, agora aqui na ex-metrópole, tá? E ainda se admite a naturalidade do facto dos brancos terem direitos e acesso aos recursos, à propriedade e a todos os bens que estão aí disponíveis, né? Por causa dessa ideia de que negros e negras não têm direito porque eles não estão na sua terra. Portanto, eu acho que esse é um elemento muito importante quando se aprofundar a discussão sobre a questão da branquitude, que me parece que dá uma base sólida para esse argumento e que ainda não foi desmontado suficientemente. Né? O entendimento que se tem aqui em Portugal sobre a migração e os migrantes vindos de África permite manter as percepções e as representações dos povos colonizados. Eu diria, não vou aprofundar aqui, mas podemos trazer na discussão, que os migrantes são os colonizados na ex-metrópole. Isso tudo permite escamotear o racismo e permite que não se fale da branquitude. Quando você tem esse argumento na ponta da língua de poder dizer preto vai para a tua terra, a branquitude fica protegida. Você não está falando da raça ainda, mas do direito à pertença ao lugar. Tá? Portanto, isto aqui eu vejo como um passo antes em toda essa discussão. A possibilidade ainda de essa questão da migração, trazer a possibilidade de você afirmar, fazer a ligação negro-África, branco-Europa, e de dizer que a Europa é branca. Portanto, nós temos todo um aparato administrativo burocrático montado em torno da migração e dos migrantes, que é um aparato que faz o quê? Ele penaliza, criminaliza, subalterniza a presença negra em Portugal. E subalterniza, sobretudo, continua a subalternizar o lugar de onde veio. Porque a ideia é que explica-se a presença do migrante aqui sempre a partir de necessidades que ele traz do país de origem. Nunca se coloca na justificação e no argumento sobre a migração em Portugal, não são colocadas as necessidades de Portugal ter imigrantes. Mais do que isso, a forma como a migração é percebida e é gerida, a migração é uma coisa que é gerida aqui, dá o direito, acrescenta ao privilégio branco, à supremacia, o direito de continuar a definir o outro. Tá? E isso é um elemento importante para a manutenção da branquitude. Por exemplo, e do ponto de vista académico, nós sabemos que a migração para a Europa, a partir das independências das ex-colónias, ela permitiu uma consolidação dessa área de estudos, né? De estudos sobre a migração, e particularmente na questão das identidades, não é? Porque termos como a identidade foram particularmente beneficiados, em termos de aprofundamento e do conhecimento, com esse tratamento que a Europa percebe que é necessário dar ao migrante. Toda a conceptualização em torno do migrante e da presença migrante aparece como um grande trunfo para a Europa, como um instrumento muito importante para mostrar que as pessoas não são daqui. E para dizer que essas pessoas não são daqui, sem colocar a questão, elas não são daqui porque são negras. Elas, na verdade, diz, elas não são daqui porque são migrantes. E não é necessário dizer, elas não são daqui porque são negras. Acontece que, portanto, consequentemente, você pode dizer, essas pessoas não são daqui, isso reforça que nós somos daqui. Tá? Fica escamoteada a questão do racismo e há uma patologização de todo o empreendimento migratório.
não é? Há toda uma construção de problemas à volta da pessoa que não é deste lugar. Isto tudo num processo de escamotear a questão do racismo. Já tenho pouco tempo, né? Então, e acho que a gente também já está aqui já querendo fazer um monte de pergunta, mas vamos lá. Estar aqui, e por que isso retoma a ideologia do colono? Porque quando você quando você criminaliza e afirma a migração como um problema, você confirma que você cria todo um aparato para mostrar como é que você vai resolver esse problema. Portanto, o migrante é um problema, portanto, tem todo um aparato para resolver esse problema de uma pessoa que não é daqui. Portanto, toda aquela ideia de que em África, não é, do tempo colonial, sem nós vocês não são nada. Tudo isso é trazido para a ex-metrópole. Portanto, estar aqui, o negro estar aqui é uma concessão, uma atribuição moral e uma benevolência. É claro que os migrantes sempre lutaram contra essa definição de si, mas isso tem sido particularmente evidente nos últimos tempos com a presença dos afrodescendentes. Ou seja, começa a ser cada vez mais difícil você dizer preto, vai para a tua terra, ou você não é daqui, quando você tem pessoas negras que nasceram aqui, né? Mas então o que eu percebo que nós neste momento, em torno da questão do racismo, nós estamos com o foco a incidir mais nessa questão. A branquitude, ela continua protegida, mas parece-me que é o próximo passo nessa discussão e nessa reivindicação em torno do racismo, de que ela não pode mais se esconder, não é? Portanto, tudo que é colocado em torno dessa reivindicação dos afrodescendentes coloca em causa a branquitude e a supremacia de ter a permissão de não precisar do olhar do outro do olhar do outro sobre si, para confirmar o seu papel na sociedade. Toda essa reivindicação, essa ocupação do espaço público, questiona cada vez mais essa possibilidade da branquitude definir o outro, sem precisar definir-se a si, não é? Então, coisas como pessoas negras que nasceram em Portugal não terem direito à nacionalidade, não serem consideradas portuguesas, começam a apresentar brechas, e nós estamos precisamente num momento de debate e de grande disputa na arena pública em relação a isso, né? E parece-me que é evidente que isso não vai é preciso dar uma resposta a esses setores da sociedade que já não admitem isso, né? Que não admitem continuar com uma cidadania mitigada. Tá? Portanto, falar da branquitude, vou terminar já, não é? Continua ligado a um debate que parece-me que é específico de Portugal e da Europa, no sentido em que está ligada à necessidade da Europa se descolonizar e de Portugal se descolonizar, não é? De se romper essa articulação complicada entre a questão migratória, o nacionalismo e o identitarismo, tá? Mas por que é muito difícil isso aqui? Por causa, do meu ponto de vista, da manutenção a nível continental europeu do grande pacto narcísico da branquitude, que tem a ver com a criação da União Europeia. Portanto,
a criação da União Europeia é uma ideia que não foi só para se criar um bloco econômico, mas para se definir de forma mais evidente o que é um europeu. E, claro, definir que um europeu é um branco, porque isso começa a ser enfraquecido com a chegada de pessoas das ex-colónias. Vou então ficar por aqui e pronto, ficou disponível para o debate e as outras coisas serão ditas então na conversa. É aquele momento que a gente vibra profundamente. Como? É aquele momento que a gente vibra de tantas ideias, de tantas reflexões que vêm com sua fala, Yolanda. É um prazer escutá-la, porque eu acho que você traz coisas muito, muito, muito interessantes para a gente dialogar características profundas da branquitude portuguesa, que são, inclusive, reproduzidas na branquitude brasileira. E aí, principalmente nessa disputa territorial, né, que é por excelência uma disputa colonial de espaço, como uma característica muito profunda da branquitude portuguesa, né? E aí, quando você já provoca a gente com a frase, né? Eles somos nós, é bem interessante porque essa frase traz a essência da constituição da ideia de ser branco e da ideia supremacista e hierárquica de ser branco, né? É a invenção do outro, esse nós, né? Como essa fantasia com força de verdade, né? Que é colocada na essência constituinte dessa ideia colonial do eu, né? Aquele eu. E aí, aquele eu dono do território, né? Dono do espaço. Eu fico aqui pensando exatamente isso, assim, como você traz brechas, a gente traz a ideia de fissuras, né? Como é que a gente consegue chegar num ponto que essa reflexão... porque uma coisa que você traz que é muito brilhante, muito interessante, que me fez aqui refletir muita coisa, é o fato da palavra branquitude não estar dentro dos trabalhos, né, dos trabalhos de Portugal. Isso é muito interessante porque o primeiro ponto é que Portugal, como continente europeu, se coloca como a grande colônia até hoje. E aí, se você pensar esse termo branquitude ou whiteness, né, ele vai nascer de lugares, de espaços em que raça é uma categoria de nacionalidade. Né? Raça é uma categoria constituinte de nacionalidade. Por exemplo, eu sei que existem outros espaços que construíram reflexões sobre branquitude, mas os Estados Unidos acaba sendo... foi uma grande fonte quando a gente vai estudar a branquitude. Por quê? Porque raça foi uma categoria definidora de nacionalidade. Então, como é que a gente hoje repensa o constituir Portugal? Quase que não sai, né? Eu fiquei com Constituição. Constituir Portugal enquanto uma nação, trazendo a ideia de raça para fissurar a nacionalidade branca portuguesa, sabe? Mais do que trazer a palavra branquitude para os artigos e para a produção acadêmica, como é que a gente fissura essa supremacia do eu português? Como é que a gente reinventa a ideia de nacionalidade portuguesa, afirmando que essa nacionalidade também é uma nacionalidade que passa por pessoas africanas? Porque você tem uma imigração e você tem africanos que nascem em Portugal já, né? Ou seja, a Grada Quilomba mesmo traz muito isso, inclusive a Remy Edo Lodge, né, também do Por que não conversar mais com pessoas brancas sobre raça, ela mesmo fala isso, quando ela vai entrevistar um político conservador, né, extremista de direita, branco, inglês, e ele fala, você não é daqui? E ela fala,
eu nasci aqui, eu sou inglesa. Então, é isso, né, que os africanos portugueses estão falando. Eu sou português. Então, para mim, o que me inquieta e me questiona é como é que se reconstitui uma nação portuguesa trazendo na essência das identidades o debate de raça, a profundidade de raça e as fissuras territoriais que é necessário existir para reconfigurar a nação portuguesa. Eu acho que é isso que me inquieta. Muito obrigada, Ana Helena, pelas questões que colocou. Eu vou fazer um comentário geral, então, por me permitir um pouco mais, aprofundar um pouco mais o que eu falei. O que se você falar sobre Portugal e sobre o Brasil, por exemplo, você aqui em Portugal não teria uma situação em que, como aconteceu há poucos dias no Brasil, em que a Associação Técnica de Cinema, a Paola pode indicar melhor Sim, foi a Associação de Críticos de Cinema, né, do Rio Grande do Sul. Imediatamente teve que se justificar, não é? E pedir desculpas pelas ideias racistas que foram colocadas, particularmente por uma cineasta, e estava uma cineasta negra também, pela cineasta branca, que provocou riso nos outros cineastas brancos que estavam lá. E essa associação teve que imediatamente pedir desculpas e justificar-se claramente. Aqui em Portugal isso não acontece. No sentido assim, o que eu acho que é um sintoma muito importante. As instituições oficiais, as instituições do Estado, etc., não se sentem na obrigação, não sentem a necessidade, a obrigação de pedir desculpas sobre qualquer evento de racismo, de violência policial, de ataque, de racismo. Não existe no espaço público e no acordo moral, não é? Da sociedade, isso não é visto como algo que pode fraturar. Portanto, os acontecimentos de violência policial, que são amplamente denunciados, os ataques cada vez que pessoas negras se manifestam, que reivindicam, os ataques às ações de ativismo de negros, recebem ataques, mas não existe uma preocupação, uma necessidade, isso não está colocado socialmente, de que você precisa pedir desculpas, se justificar. O branco não se justifica. Nossa. Nunca. Né? Portanto, eu acho que é um mecanismo muito importante para a gente pensar qual é o estado da discussão aqui. Tá? Nossa. Total. E no caso, com tantos casos de violência policial que já aconteceram aqui em Portugal, eu até prestei atenção, não é? Noutros lugares, algum órgão oficial procura explicar o que aconteceu. É no sentido assim, de dar uma satisfação, de sentir que tem que dar uma satisfação àquela comunidade que foi atingida através de um evento com uma das pessoas, não é? Não existe isso. Para mim é muito sintomático do Estado, do que você não precisa se justificar. Sim. Nem pessoalmente, nem institucionalmente, né? Pelo contrário. Quando você diz isso, eu me lembro de um caso que aconteceu, de uma reportagem da televisão portuguesa,
que foi veiculada bem no início da pandemia do Covid-19, dizendo que aqui em Moçambique, né, de onde eu falo nesse momento, havia tido uma quantidade de mortes já absurdas em torno do Covid, que as pessoas estavam, né, desesperadas no combate à pandemia, e era uma matéria que trazia Moçambique para esse lugar, que é o lugar da estereotipia branca em relação às populações negras africanas, que era uma reportagem assim, bastante sensacionalista da RTP, e que mostrava isso, assim, porque em Moçambique a coisa está terrível, porque todo mundo está morrendo, porque o número é já de milhões de mortos, assim. Um dado que não fazia nenhuma coerência com a realidade. Né? Pelo contrário, era totalmente avesso à realidade. E isso foi veiculado e depois só foi tirado do ar. Eu não me lembro de ter tido, eu lembro só deles terem emitido uma nota dizendo que havia tido um erro da reportagem, mas morreu aí. Não houve, por exemplo, uma outra reportagem a ser feita para explicar que aquela atitude, né, tinha sido, primeiro, de uma péssima condução jornalística, de uma péssima apuração jornalística, e ainda de manutenção de um racismo institucional e estrutural português em relação a Moçambique. Né? Então, e a comoção foi muito mais aqui em Moçambique, talvez, do que aí em Portugal, né? Imagino. Aí, assim, eu quando estava a preparar, eu fiquei pensando assim, é muito difícil para nós trabalharmos como trabalhar a questão da branquitude em si. Nós vamos sempre para as questões do racismo. Mas, veja, onde é que está a branquitude? Nessa possibilidade de você não se justificar, o máximo que pode acontecer em relação a eventos claros de racismo e de supremacia branca em Portugal, o máximo que pode acontecer, e nós nem temos a certeza disso, porque não sabemos, você, de alguma maneira, as instâncias do nível diplomático, terem alguma conversa com os países de língua oficial portuguesa, não é? Porque, afinal, nós estamos num período de muita importância das trocas, dos negócios, né? Porque depois das independências ficou um percurso importante em termos de negócios. Portanto, eu suponho que alguma justificação seja dada nesse nível diplomático, quando o acontecimento é muito grave, não é? Que possa ser dado nesse nível, mas assim, num contexto social mais amplo, não é? Sim. E aí eu acho que tem um aspecto que vai bastante de encontro, inclusive, a dica que eu separei para a gente poder conversar hoje, né? A gente sempre tem essa dinâmica, né, de a cada programa dos diálogos para não passar em branco, a gente sempre compartilha dicas que depois, inclusive, são dispostas lá nos destaques do Instagram da Afroeducação, né? Então, quem quiser acompanhar as dicas que já foram dadas anteriormente, tem como acessar isso tudo lá nos destaques das dicas do Instagram da Afro. E a minha dica, nesse caso, né, já quero aproveitar para trazê-la aqui à tona, é o filme Praça Paris, que foi dirigido por uma cineasta brasileira bastante importante, considerada, né, bastante importante nessa cinematografia nacional do Brasil. E eu não sei se vocês assistiram esse filme, mas é um longa-metragem que vai apresentar uma realidade, né? Basicamente é uma ficção que apresenta a história de uma psicóloga branca portuguesa
que vai para o Rio de Janeiro, mais especificamente para a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, para a UERJ, para desenvolver parte da pesquisa dela acadêmica, de mestrado, em que ela estabelece uma clínica, né, um atendimento clínico a funcionários e estudantes da universidade, e ali ela entra em xeque, né? Ela passa a conhecer uma das ascensoristas da UERJ, que é ali protagonizada pela atriz negra brasileira Grace Passot, que é uma atriz, enfim, brilhante, e a Grace, então, né, personifica essa sensorista que coloca em xeque, de diferentes formas, essa branquitude dessa psicóloga portuguesa que é branca e que não necessariamente se dá conta do seu racismo. E para mim esse filme ele é um filme que eu acho que faz uma discussão muito forte em relação à branquitude, mas que não se apresenta como tal, né? A ponto de eu tenho um artigo publicado em que eu faço uma análise discursiva em torno desse filme, e nesse artigo eu vou falar exatamente disso, assim, do quanto que a branquitude ela consegue até mesmo apresentar uma narrativa a partir das lógicas da branquitude, sem dizer que está fazendo isso, né? Então, a invisibilização da branquitude, ela é tamanha a ponto de um filme como Praça Paris ter um alcance muito grande. Ele não é um filme independente, ele foi um filme que foi distribuído por muitos cinemas do Brasil, que foi inclusive exibido em festivais internacionais, e um elenco grande, um filme que deve ter tido um orçamento, não digo um orçamento milionário, mas um orçamento razoável, não um orçamento de cinema independente, e que em nenhum momento a questão racial é colocada. O tempo todo, a discussão é apresentada enquanto uma discussão social. O tempo todo há um esvaziamento do quesito raça. E eu sentia ali algo muito perverso, né? Que é ligado a essa estrutura do racismo, que é desse não dito e de muitas vezes tentar menosprezar as lutas raciais a partir dos embates sociais. E eu acho que isso é muito representativo e muito simbólico quando a gente fala de um país como Portugal, em que há um governo de esquerda, dito, né, de esquerda e eleito há muito tempo, né, o Partido Socialista tem um poder muito forte em Portugal, e o quanto que essa esquerda realmente, como você mesmo disse, a sua fala foi brilhante, não faz essa racialização, né, em grande parte das vezes. Porque a questão é assim, todo esse ambiente em que você não precisa se justificar como branco, não é? E que você consegue escamotear a questão do negro. Por exemplo, na atualidade isso é feito, esse termo afrodescendente tem aparecido muito no espaço público, não é? E você, pronto, pessoas, aparece junto com outros termos, como português negro, africano em Portugal, outros termos assim, ou afropeu. Então, para vocês verem como é que você tenta encaminhar essas questões sem querer tocar na questão da branquitude, o que está aparecendo na academia em relação a isso é assim, se aparecem pesquisadores negros a dizer, já aconteceu, a colocar o seu interesse em fazer uma pesquisa sobre negros, de ouvir de académicos a seguinte coisa: não, você não é negro, você é afrodescendente. Para você ver como é que tudo pode ser distorcido, não é? Quando você tem um termo que deve servir para colocar a pessoa aqui, o negro, né? O negro aqui em Portugal, ela é usada, o termo é usado precisamente para continuar a recusar que o negro é português, tá?
Portanto, inclusive, você branqueia o termo. Só queria dizer mais uma coisa. Sim, por favor. Eu acho que, de facto, é preciso nós discutirmos de forma muito clara e o tempo todo de que é preciso trazer as pessoas para esse debate. É preciso trazer os brancos para esse debate. Os brancos têm que fazer esse debate e têm que dizer o que é que estão a discutir. Porque nós temos, por exemplo, muitos aliados e antirracistas aqui em Portugal, mas não há uma partilha sobre aquilo que acontece nos seus espaços mais privados, nos espaços só de brancos em que isso é colocado, né? Quais são os conflitos e as tensões, quer dizer, o que é que eles estão a fazer com essa consciência da importância da branquitude em toda essa questão do racismo. Portanto, é tudo ainda colocado, não se sabe aonde, não é? E então acaba por ficar, eu costumo brincar e dizer assim, não dá para você fazer tudo. Você está na luta antirracista, como negro, como negra, e ainda tem que ficar a falar de branquitude, pois eu até disse a Paola, não é? Não dá para fazer tudo. E, então, só que para mim é sintomático que não haja essa discussão aqui ainda, que ela não seja assumida ainda, não é? Do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista do ativismo, etc. Sim. O que eu ia dizer é que a dica que você separou hoje para a gente, para compartilhar aqui conosco, né, Yolanda, acho que mostra muito isso também, né? Quer comentar um pouquinho do livro que você selecionou? Não, eu selecionei vários links. Sim. Os links a gente vai compartilhar depois, mas o livro que eu faço menção aqui é aquele da Joana Gorjão Henriques, né? O Racismo no País dos Brancos Costumes, que você comentou que é um livro que também, na sua percepção, pode ser interessante para fazer o aprofundamento dessas questões que você traz, né? É um passo, até no título, tá? Não é? Quer dizer, que é uma novidade que fala, portanto, o racismo no país dos brancos costumes. Né? Está aí anunciado isso. Agora, também eu ainda o momento em que se está, esse momento em que nós estamos aqui em Portugal, de discussão sobre essas questões, whiteness, não é? Eu ainda não sei se é esse termo branquitude que vai ser adotado aqui, né? Que vai ser assimilado. Não sei se é, porque eu, a conversar com um académico que eu gosto muito aqui, o Miguel Valde Almeida, e ele tinha colocado essa dúvida, chamando muita atenção, que é uma tradução que foi feita no Brasil, não é? Então, nós estamos, para vocês terem uma ideia do ponto do debate, não é? E da admissão da questão da whiteness, eu ainda não sei se é esse o termo que vai ser adotado para se discutir isso que se discute dentro desse chapéu da branquitude, né? E do privilégio branco. Nossa, perfeito isso. O Miguel, ele estuda masculinidades, né? Sim. Isso. É um dos grandes intelectuais aqui e pertenceu a um partido de esquerda, né? Ele foi deputado durante algum tempo e ainda há poucos dias escreveu um post falando uma coisa que eu ainda não vi, assim, de uma forma tão articulada, outras pessoas a chamarem a atenção para essa discussão, que é essa ideia de que a esquerda, depois do 25 de Abril, colocou várias questões em pauta, não é? Todas essas questões da esquerda, de rever o passado colonial, etc., e nunca falou da questão racial. Interessante. Eu me pego aqui pensando, adorei isso que você trouxe, e me pego aqui pensando realmente se branquitude seria o termo, porque eu acho que a discussão, ela aparece como colonial mesmo, né? A ideia de, porque como é negado a raça como uma categoria constituinte,
de nação, então acho que o debate, parece que o debate dos corpos negros e brancos aparece com a palavra colônia, né, com a ideia de colonização, porque é muito atrelado com o território. Como aqui branquitude que fez sentido, porque atrelou raça e classe. Acho que branquitude está a falar como raça e classe, né? Tipo, então, eu acho que aí vai ser uma palavra que atrele raça e território. Né? Mas eu acho que atrela raça e território no processo de você falar de raça e classe também. Sim, Há uma grande discussão aqui da esquerda, principalmente a esquerda como Partido Comunista, etc., que também não discute essa questão racial, porque diz que é uma questão de classe, não é? Sim, exato. Portanto, está aí também outra coisa, ainda está nesse processo, né, de discussão, se é uma questão de classe ou não é. E aí, depois, quando você vai ver os exemplos práticos, né, da experiência social, é claro que você tem um artigo que saiu há poucos dias, que também é de uma moça que é mestiça, né, que fala sobre branquitude. Eu enviei aí enviei o link à Paola, e que ela conta o episódio de uma senhora que estava a pedir esmolas, não é? Essa moça, acho que é Catarina, que é a autora do artigo, estava junto com um amigo branco, e quando eles não dão dinheiro à senhora, ela insulta, não é? E aí você tem um episódio, por exemplo, de um negro que está no transporte público e levanta-se para oferecer um lugar a uma senhora branca com um saco, etc. E a senhora recusa-se, não é? Com toda a sua superioridade branca, recusa-se a aceitar o lugar que um negro dá. Diz que nunca, e fala alto, imagina ela alguma vez aceitar o lugar de um negro. Portanto, há muito a discutir aqui ainda sobre isso. Sim. A esquerda acusando os ativistas e os aliados, principalmente os ativistas, de trazer isso como uma questão identitária. Há muito a discutir. Muito interessante. Eu acho que a minha dica vai nesse sentido também, né, Paola, que quando você falou do Brasil, e também disso, né, de como o Brasil está, de uma certa forma, avançado na discussão crítica ao racismo, por uma coincidência, eu trouxe aqui uma mulher, uma feminista negra, uma mulher negra importantíssima nessa denúncia do racismo. Na realidade, foi uma conversa com a minha sócia, Cimeia, que está aí aqui com a gente hoje de manhã, e eu estava assim, Cimeia, e né, eu coloquei lá no grupo da Cimeia Débora do Instituto Ela, sobre a dica de hoje, refletindo sobre a dica de hoje, porque eu estava pensando no nome, e aí a Cimeia falou, não, porque eu estava pensando exatamente num nome que trouxesse um pouco dessa história de denúncia do racismo, né, nessa história de já despertar para uma decolonialidade de produção de conhecimento, mas que fosse do nosso passado recente. E aí a Cimeia me ajudou e lembrou da Lélia Gonzalez, e a minha dica é O Lugar de Negro, né, da Lélia Gonzalez, que é um livrinho pequeno, né, que ela faz junto com o Carlos Rasenbaum, e é um livro muito antigo, de acho que início da década de 80, e eles estão denunciando exatamente essa ideia espacial que o racismo impõe aos corpos negros e brancos, né? Eles fazem essa denúncia do local mesmo, da configuração espacial. Inclusive, tem uma passagem que ele coloca exatamente isso, a ideia desse lugar de dominadores e dominados como se materializando em espaços sociais, né? De quem é o direito da casa, de quem é o direito do parque, né? Do lugar. E aí eu acho que, no final das contas, eu acho que foi uma dica que ficou muito harmônica com o debate de hoje, porque o debate de Portugal é ainda muito embrionário, se passa a denunciar esse raça, classe, território e espaço, né? É embrionário em termos de do termo assunção, em termos de assunção, porque a Milena estava falando agora, só a branquitude, só o privilégio branco
é que pode explicar como é que num país que se diz completamente atrelado à questão das liberdades, da defesa das liberdades e dos direitos humanos, né? Que a Europa né? É a que segura a bandeira, como é que você sendo... só assim é que você pode admitir, como é que você branco, não é? Consegue admitir que numa cidade como Lisboa, você passa numa artéria importante da cidade e quando entra à direita tem uma placa escrito lugar vigiado, que é indicador do lugar, você vai para um bairro que é predominantemente negro, não é? E está lá uma placa oficial colocada dizendo lugar vigiado. E quando você sai desse espaço está fim do lugar vigiado. Portanto, como é que você, sendo um cidadão de um país que protege, é reconhecido por proteger os direitos humanos e de cidadania para todos, só a branquitude é que pode explicar como é que você admite aquilo e não vê aquilo enquanto uma preocupação coletiva. Exato. Tá? Tem uma pergunta. Exato. Uma pergunta que chegou aqui para a gente, pelos comentários do Facebook, que eu acho que pode ser bem interessante aqui para a gente trazer. Nós estamos já nos finalmente, né, do nosso diálogo, mas eu acho que vale a pena compartilhar aqui, até para que você também possa falar um pouco mais sobre isso, Yolanda. A Júlia Michaels, ela pergunta se há como comparar, né, se há comparações aí entre o Brasil e a Europa em relação à violência contra negros, sobretudo policial. Não sei se você pode comentar um pouco a respeito disso, por favor, antes da gente encerrar. Eu queria, antes disso, dizer uma coisa assim, que eu queria chamar a atenção que o ponto em que se está em relação a esse tema é um ponto que nós temos que discutir, que ainda temos que discutir porque é que o branco acha que não deve ser convidado a pensar sobre o que é que significa ser branco em Portugal, tá? E em questionar a neutralidade racial. Acho que, em relação à questão da violência policial, guardando as devidas proporções, eu estou falando até em termos de tamanho, né? Só para ter uma ideia, portanto, há uma percepção de que, claro, que a violência policial ela é muito mais dirigida a corpos negros, não é? E só para ter uma ideia, em termos de prisão, uma em cada 73 pessoas que têm origem nos países africanos de língua oficial portuguesa está preso. 1 a cada 73. E é um número 10 vezes maior do que a proporção dos portugueses brancos. Tá? Então, só isso dá ideia de como é que é essa situação aqui. Sim, com certeza, com certeza. É algo realmente que acho que vão precisar aí de mais algumas gerações, né, para a gente dar conta de refletir, e não só refletir, mas agir, né, porque eu acho que tem isso também. Nós, aqui nos diálogos, tanto eu quanto a Ana Helena, a gente tem uma preocupação muito grande de fazer uma curadoria, trazendo a público discussões que façam sentido na vida cotidiana, né, e que possam motivar intervenções no mundo, né, intervenções transformadoras, de fato antirracistas, né, por mais que esse termo, por vezes, parece sofrer aí de um esvaziamento, né, mas que a gente consiga, né, dentro desses espaços, promover essas discussões em prol das transformações na prática, né, e
sem dúvida alguma, acho que a reflexão que você nos traz é muito pertinente, muito coerente também para a realidade do Brasil, porque afinal tem as suas especificidades, mas acho que há possibilidades aí, né, de comparações que a gente pode fazer rapidamente. E aí eu também gostaria de compartilhar aqui um outro comentário, trazer aqui para a tela, só um comentário, não é necessariamente uma pergunta, de uma moçambicana que nos acompanha já, a Beatriz Megessani tem estado aqui conosco, né, em vários diálogos. A gente agradece muito, não só a Beatriz, mas a todo mundo, né, que nos acompanha por aqui. E ela diz, né, no Brasil podemos até estar avançados nas discussões sobre o racismo, mas porque a impunidade é que impera todos os dias, temos episódios de racismo. Então, né, você tem a impunidade ali agindo e que, ao contrário de diminuir, esses casos de racismo só aumentam, né, como ela coloca aqui. E desculpa, ela está me corrigindo, dizendo que ela é brasileira. Eu não sei porque eu tinha ficado com essa definição de que ela era moçambicana, então já fazendo a correção aqui, Beatriz, que sempre, né, tem acompanhado aqui os nossos diálogos, as nossas conversas. Não nos conhecemos pessoalmente, mas a gente acaba, né, hoje em dia, tendo essa possibilidade de conhecer um pouquinho das pessoas virtualmente também, né? E acho que ela tem muita razão em relação a essa questão da impunidade, desse sentimento, né, de injustiça que fica habitando aí, né, as nossas mentes quando a gente trata de assuntos como esse que a gente traz aqui. Bom, acho que agora... Aqui tem a questão, no caso do sentimento de injustiça, porque o argumento é que você não tem acesso a essa justiça. O argumento fica no não dito, né? Não tem acesso porque você não é daqui. Não diz que você não tem acesso porque é negro. É porque você não é daqui. Certo? Por isso que eu continuo a insistir que é preciso desfazer isso, ver o que, né? Desfazer esse argumento, que continua a proteger de que o branco não precisa dizer, não, eu sou protegido porque sou branco. Se você coloca que é porque ele é imigrante ou filho de imigrantes, que tem uma presença ilegal aqui, tem uma presença que tem que ser documentada, não é? Judicializada. Se você é imigrante, portanto, a tua reivindicação é outra. Você nem pode, não está nem autorizado a colocar a reivindicação. E há uma coisa que nos disseram durante a pesquisa no projeto de negros, portanto, afrodescendentes, que às vezes até colocam. O que é muito forte aqui é a reivindicação do seu direito de dizer eu sou português. Mas que coloca assim, alguns colocam direito de ser português e também direito de ser africano. Uma coisa que eu não consegui falar aqui, que todo esse processo, ele também classifica negativamente a presença africana no mundo. Porque enquanto você fala das descobertas, de mostrar o mundo aos mundos, quando você fala do empreendimento português, você fala que foram descobertas e foi Portugal mostra o mundo ao mundo. Quando você ilegaliza ou questiona a presença africana e negra em Portugal, você está a questionar a presença africana no mundo, a dizer que africanos não podem viajar, a não ser como escravos ou como pobres, não é? Subalternos. Mas isso é uma outra discussão. Então, só para acabar do que eu estava a dizer, de você ter afrodescendentes a dizer eu não sei para que é que eu vou ter aquele documento de que eu sou português, porque de qualquer maneira eu vou ser sempre visto como não português. E aí é por causa da cor da pele, não é?
Sim, sim, perfeito, perfeito. Eu só compartilhei aqui, né? A gente tem recebido também comentários parabenizando, né, Yolanda, pela sua fala, pela sua participação aqui conosco. Eu acho que a gente realmente fica muito grata por dividir, né, esse espaço contigo, e já deixamos aqui também dois convites, né? Um que é também já típico dos nossos diálogos, que a gente sempre tem um momento que é o momento de fazer um desafio, né? E aí a ideia que a gente traga, então, quer compartilhar, Aninha, qual que é o nosso desafio de hoje? Não, vamos compartilha juntos, a gente vai fazer 3 tops, né? Um top 3, isso. Um top 3, fala aí um pouquinho mais do top 3. A gente já fez uma outra vez, vamos usar essa mesma estratégia novamente, né? Nas nossas redes sociais, tanto nas redes sociais da Afroeducação, quanto do Instituto Ela. A gente vai disponibilizar lá um card nos stories, pedindo para que vocês compartilhem, né? Porque acho que é isso, a troca de informações, ela precisa acontecer, e as redes estão aí para isso. Acho que esse é o grande objetivo, né? Não é necessariamente da gente ficar... Às vezes, tudo bem que há quem ache muito legal ficar compartilhando cada coisa que faz na vida, mas o nosso interesse, na verdade, com isso é compartilhar sugestões de perfis que sejam interessantes, né, para que sejam seguidos aí nas redes sociais. Então, nos acompanhem, que a gente vai soltar esse card aí, né, esse cartaz desse top 3 agora esse fim de semana, e a gente espera que vocês possam participar conosco. E também já deixamos aqui o convite para que a gente possa se encontrar, né, na próxima semana. Temos um próximo diálogo para não passar em branco aí no dia 24, sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, né, meio-dia, horário daqui de Brasília, às 17 horas aqui em Moçambique e 16 horas em Portugal. Então, esperamos que possamos aí nos encontrar, né, novamente. E muitíssimo obrigada, Yolanda, pela sua generosidade, né, de investir o seu tempo para que estivesse, né, estabelecesse essas trocas aqui conosco. Eu sei que é desafiador, porque, afinal, dentro do seu tema, inclusive, da sua atuação de pesquisa, branquitude não é um caminho que você traça de maneira explícita, né? Branquitude transversaliza as suas discussões. Então, a gente agradece muito por você ter aceitado o nosso convite, mesmo que esse não seja um enfoque, né, específico da sua pesquisa e dos seus estudos, mas eu acho que foi riquíssimo, porque nos desperta, né, a refletir sobre este tema de forma mais ampla, né, e mostra o quanto que essas questões, elas recortam a vida da gente de diferentes formas, mesmo que não necessariamente a gente dando esse devido nome, né, por vezes ao privilégio branco, né. Eu agradeço também muito pelo convite e continuo a desafiar-me, e de facto a branquitude não é um termo que apareceu como na proposta, explicitamente, não é? Eu acho que ela estava ali quando propusemos que se visse que íamos ver a afrodescendência como parte da sociedade portuguesa, tá? E a branquitude, ela tem emergido na pesquisa, talvez não nomeada assim, mas ela está presente. Até, claro, inclusive, nas coisas que a gente quer propor, às vezes, a fundações, na nossa prática mesmo de pesquisa, onde você consegue ir ou não consegue, não é? E até na maneira como o próprio projeto é visto, não é? E então está ali presente e nós enfrentamos. Agora, eu gostaria muito, se vocês me permitem colocar o desafio, se for possível, não é? Eu teria muito interesse em ouvir uma pessoa branca de Portugal a falar sobre esse assunto aqui, não é? Se quiser, podemos falar como whiteness. Seria muito interessante se vocês pudessem convidar. Desafio aceito, né, Paola? Sem dúvida. Já vi aqui, você sugeriu um nome, a gente vai tentar entrar em contato. Também
pensar. Apareceu também o nome de uma professora, você falou aqui, eu anotei, que eu não conheço, mas eu não sei se Paola conhece, Marta. Marta Araújo. Marta Araújo. E Cíntia Maeso, que tem um livro sobre... são lá do SES, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Mas sobre desafio aceito. Etnocentrismo. Boa. Também fiquei bem interessada, eu anotei aqui. Muito bom o livro, é muito bom. Fiquei interessada no livro. E eu acho que também pode ser. Mas se você colocar no Google, aparece logo. Perfeito. Para mim, a gente já vai conversar sobre isso e sobre esse agendamento e sobre esses convites agora mesmo. Tá. Porque eu também quero muito conversar com uma mulher ou um homem branco ou branco português, que eu acho que é uma outra lógica e outro desafio, né? Certamente, com certeza. E também agradecer bastante, Yolanda, pela troca, por esse momento tão rico, essa hora tão rica. Gostei muito. Eu gostei muito também, muito. Espero que nesse amanhã que está por vir, da vida presencial, a gente possa se encontrar, porque está sendo muito, muito feliz o programa, e a gente está fazendo trocas muito ricas. Assim, eu queria... Imagina, no presencial, a gente vai fazer um grande encontro para não passar em branco. Verdade. Queremos muito, chegaremos nisso. Exato. Oxalá cresçam os frutos. Certo. Isso aí. Então tá bom, gente. Muito obrigada. Relembrando, então, nosso próximo encontro, né? Sexta-feira que vem, dia 24, meio-dia. E ficamos em contato aí pelas redes, pelo mundo, né? Porque o diálogo começa e continua aí ao longo da semana. Então, valeu. Até mais. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Obrigada. Boa semana para todas e todos. Igualmente.